Bem-vindos a mais um episódio de Conversas Impossíveis. Hoje recebo um homem que atravessou mares e fronteiras, coroou-se imperador diante de papas e reis, e acreditou que o destino podia ser dobrado pela vontade. Napoleão Bonaparte, o herói, o tirano, o símbolo da genialidade e da desmedida humana. General, o senhor transformou a revolução em império e a glória em destino. Mas me diga, qual era o seu verdadeiro fim? Servir a França ou tornar-se eterno? Mestre Aristóteles, talvez eu tenha começado servindo a França, mas terminei servindo a ideia de grandeza. A eternidade é uma tentação que nenhum conquistador resiste. E o Senhor, que estudou a natureza humana, sabe que a busca pela glória é intrínseca a muitos. O que o Senhor chamaria de ambição, eu chamo de motor da história. Em minha filosofia, todo homem busca a eudaimonia, o florescimento da alma pela virtude, pelo agir bem. Mas o Senhor buscou o florescimento do mundo pela força, pela conquista. Acreditava mesmo que a glória podia substituir a virtude como caminho para a felicidade duradoura? Há uma profunda divergência aqui entre o ser e o ter. A virtude move o filósofo, a glória move o guerreiro. Eu não buscava prazer, mas sentido, e o sentido estava na ação, na construção de um legado. A guerra era minha linguagem, o campo de batalha, meu diálogo com a história, e a eudaimonia de uma nação, mestre. Muitas vezes exige sacrifícios e vitórias que a sua filosofia talvez não contemple. A sua arete é contemplativa, a minha, ativa e transformadora. Mas o Senhor confundiu ação com finalidade. O herói que só age para vencer perde o telos, o propósito último, o bem intrínseco da ação. Quando o fim se torna a vitória a qualquer custo, o homem se torna instrumento do próprio desejo e não um agente virtuoso. A sua busca por glória, general, parece ter se tornado um fim em si mesma, desviando-se do bem maior. Essa é uma divergência fundamental entre a busca pela excelência e a busca pelo poder. E o Senhor, mestre, que falou do meio termo, me diria o quê? Que eu deveria ser um moderado em tempos de revolução, quando a Europa ardia em chamas. Eu apenas organizei o fogo e o direcionei para a construção de uma nova ordem. A moderação, em certos momentos, é a maior das fraquezas. A sua filosofia, por vezes, parece ignorar a brutalidade da realidade política, onde a ação decisiva é imperativa. O Senhor nasceu da Revolução, que prometia liberdade e igualdade, mas terminou coroado imperador, centralizando um poder que a Revolução buscou destruir. Não é irônico que o libertador tenha se tornado senhor dos homens e que a busca pela ordem tenha levado à supressão da liberdade? Essa é uma contradição fundamental em sua trajetória, general. A Revolução libertou os povos, mas prendeu a França no caos, na anarquia. Eu lhe dei forma, estabilidade, leis que garantiam a igualdade perante a lei, a propriedade. Quando me coroei, não traí a Revolução. Apenas a organizei sob uma só vontade. A minha, que era a vontade da França. A liberdade sem ordem é autodestruição. O Senhor preza a deliberação. Eu prezo a decisão rápida e eficaz, uma divergência entre o ideal e o pragmático. O governante justo não é aquele que impõe ordem pela força, mas aquele que orienta o povo para o bem comum, permitindo sua participação e deliberação. Quando o poder se torna um fim em si mesmo, e não um meio para o florescimento da polis, ele já está corrompido. O Senhor transformou o Estado em espelho do seu ego, e não em um espaço para a virtude cívica. Minha visão de polis é de uma comunidade orgânica. A sua, de um império centralizado e imposto. E o Senhor, que educou reis com palavras, o que sabe do peso de governar milhões, de manter a unidade de um império em constante ameaça? Eu não tinha o luxo da contemplação. No trono, hesitar é morrer. Minha ordem, mestre, trouxe paz e prosperidade a muitos, mesmo que imposta. A polis que o Senhor idealizava era pequena e homogênea. Meu império era vasto e diverso. A realidade é mais complexa que a teoria, e exige soluções mais drásticas, uma divergência entre o idealismo e a necessidade. Então o Senhor acredita que sua ruína foi inevitável, um desígnio do destino, ou uma consequência de suas escolhas, general? Não inevitável, necessária. O destino não tolera meia medida. Quem tenta ser moderado diante do impossível é esquecido. Prefiro cair no excesso do que definhar na mediocridade. Minha ambição era o motor que me impulsionava, e sem ela, eu não teria sido Napoleão. A sua Froneses busca o equilíbrio.
A minha, a superação de todos os limites, uma divergência de propósito fundamental. Eis aí sua hamartia, o erro trágico do herói, a falha que nasce de uma virtude levada ao extremo. O mesmo fogo que o elevou o consumiu. A virtude, para mim, é o meio termo entre a covardia e a imprudência. O Senhor cruzou o limite que separa o herói do tirano, a coragem da temeridade, a grandeza da desmesura. A sua vida é a prova de que o excesso, mesmo em busca de glória, leva à ruína, uma divergência clara entre a teoria e a prática de sua vida. Talvez. Mas me diga, mestre, quantos lembram do homem virtuoso e quantos lembram do homem audaz que ousou desafiar o mundo? A história é cruel com os justos e generosa com os audaciosos. Minha hamartia, se assim a chama, foi a de querer demais, de sonhar mais alto que os outros. E o Senhor, com sua moderação, teria mudado o mundo como eu mudei. A sua filosofia, por vezes, parece uma fuga da ação, uma divergência entre o pensamento e a execução. A história perdoa o gênio, mas a tragédia não perdoa o excesso. O Senhor buscou o absoluto e esqueceu que até os deuses caem. A glória não é o oposto da queda, é o prelúdio dela. Minha filosofia busca a sabedoria que perdura, não a que se desfaz com o tempo. A sua busca foi por um império físico, a minha por um império de ideias, uma divergência entre o material e o imaterial. Talvez minha maior batalha nunca tenha sido em Austerlitz, mas dentro de mim, contra essa busca incessante que o Senhor tão bem descreve. E nessa batalha, mestre, não houve vitória completa, apenas a constatação da complexidade humana. Depois de tudo, impérios, vitórias, exílios, o que restou de Napoleão, o homem, para além do mito? A solidão do poder, que o Senhor mencionou, é um preço alto pela glória, e uma divergência do ideal de vida em comunidade que eu defendia. O silêncio. O ruído do poder é ensurdecedor. Só no exílio se ouve a própria alma. Aprendi que nenhum trono é tão alto que afaste o vazio. Quando tudo se cala, resta apenas a pergunta: valeu a pena? E a solidão do poder é um fardo que poucos compreendem, pois a glória é sempre compartilhada, mas o peso da decisão é individual. O Senhor valoriza a vida na polis. Eu vivi a vida no topo da pirâmide. E qual é sua resposta a essa pergunta agora, despojado de seu império e confrontado com a finitude? Depende de quem pergunta. O imperador diria sim, sem hesitar. O homem ainda não sabe. A glória é um espelho que reflete a imagem que queremos ver, mas a realidade é mais dura e a alma mais complexa. O Senhor busca a verdade. Eu busquei a realidade que podia moldar, uma divergência entre a contemplação e a ação transformadora. O Senhor procurou eternidade pela conquista, mas a verdadeira imortalidade está na medida justa, aquela que não se impõe, mas se perpetua pela sabedoria e pela virtude. A força passa, a sabedoria permanece. Sua busca pela imortalidade foi através da memória, não da essência. A sua visão de imortalidade é externa e efêmera. A minha, interna e atemporal, uma divergência sobre o que realmente perdura. E a memória, mestre, é o que constrói impérios e derruba reis. É o que faz um homem ser lembrado por milênios. O que é a sabedoria sem a capacidade de influenciar o curso da história, de deixar uma marca indelével no mundo? A sua filosofia é para poucos. A minha ação, para todos, uma divergência entre o alcance e o impacto. O Senhor acreditava na força da razão, mas usou a espada para impô-la. Eu acreditava na força da virtude, mas vivi cercado por tiranos que a ignoravam. Ambos, cada um à sua maneira, tentamos ordenar o caos humano. Diga-me, Napoleão, o que aprendeu sobre o poder que o Senhor empunhou como poucos? Há uma convergência na busca por ordem, mas uma divergência nos métodos. Que ele não revela o homem, o multiplica. Quem já é justo se torna mais justo. Quem é ambicioso se torna devorado por si mesmo. O poder é uma lente que amplia a alma. E a minha era feita de fogo, de uma vontade inquebrantável. Ele é uma ferramenta, mestre, e sua moralidade depende de quem a usa. A sua filosofia busca a essência do poder. Eu vivi a sua manifestação bruta, uma divergência entre a teoria e a experiência. E o fogo precisa de limite, de controle, de freneses. A sabedoria prática que discerne o justo meio. Porque até o sol, se aproxima demais da terra, destrói o que pretende iluminar. O poder sem virtude é cego e destrutivo, mesmo que suas intenções sejam de ordem e progresso. A sua visão de progresso, general,
Parece ter ignorado os custos humanos e a necessidade de moderação. Uma divergência entre a eficácia e a ética. Então talvez eu tenha sido um sol em guerra com o próprio céu, tentando impor uma luz que o mundo não estava pronto para receber. Mas a história, mestre, é feita por aqueles que ousam ser esse sol, mesmo que se queimem no processo. A sua filosofia é bela, mas a minha vida foi a realidade nua e crua, onde a virtude, por vezes, precisa ceder lugar à necessidade, uma divergência entre o ideal e o real. Hoje ouvimos Napoleão Bonaparte, homem de ação, mente de ferro, coração trágico. Seu império ruiu, mas seu nome permanece. Talvez isso prove que a glória é apenas a sombra que o tempo projeta sobre a queda, e que a verdadeira grandeza reside na busca constante pela eudaimonia através da arete. E a lição que deixamos é esta: a virtude sem força é impotente, mas a força sem virtude é cega. Entre ambas, o homem continua em busca de si, de seu telos, navegando entre a ambição e a moderação. E essa busca, mestre, é a única guerra que jamais termina, a única que realmente importa. E nela, a ação é tão fundamental quanto a reflexão, uma convergência final na importância da jornada humana. Assim seja. Até o próximo episódio de Conversas Impossíveis.